A paz de Deus com todos, irmão Jason, aqui. Pois é, meus queridos e amados irmãos, e o ancião Ricardo Pavanelli renuncia ao seu ministério. Nós sabemos que ele já se encontrava afastado do ministério por X motivos e estava aguardando o julgamento dos anciães do Brás. Pois bem, ele renunciou ao seu ministério, fez sua carta de renúncia e nós iremos ler agora para todos vocês. Muito bem, vamos ler a carta de renúncia do ancião Ricardo Pavanelli. Santana de Parnaíba, 18 de fevereiro de 2025, a presidência da Congregação Cristã no Brasil. Renúncia ao ministério de ancião, irmão Ricardo Pavanelli Albuquerque, ancião do Alphaville, Santana de Parnaíba, regional Osasco, São Paulo. Prezado Conselho Ministerial, a paz de Deus. Qualificação, formação de renúncia ministerial e motivo central da imputação. Eu, Ricardo Pavanelli Albuquerque, sirvo-me da presente para formalizar minha renúncia irrevogável ao ministério de ancião na Congregação Cristã no Brasil, fundamentando-me no artigo 9º, inciso 1º do Estatuto da Congregação Cristã no Brasil. Faço não por falta de zelo ou infidelidade à doutrina de Cristo, mas por compreender que a própria instituição, por meio do GDI, Grupo dos Anciães Indicados, decidiu por minha exclusão, sob alegação de quebra à fidelidade, à doutrina e à disciplina ministerial, quando na verdade o que se imputa contra mim nada mais é do que o exercício legítimo de direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal e pela própria Escritura Sagrada. Tem mais. Motivo central da imputação, publicação de obra literária e reação oposta, considerações bíblicas e escritura. Alegam os que me condenam que minha transgressão reside no fato de eu ter publicado um livro de meditações bíblicas intitulado Meu Porto Seguro. E segundo a peça acusatória, a publicação do referido compêndio tem suscitado comentários de natureza gravíssima, difamando a instituição Congregação Cristã no Brasil. Fato este que jamais ocorreu, pois a instituição sequer é mencionada na literatura em relevo. O compêndio trata-se de obra devocional editada pela editora Geográfica, sem qualquer afronta à fé cristã ou desvio doutrinário. Contudo, tal argumento não se sustenta à luz das Escrituras, pois o conhecimento da palavra é um dever inescapável do servo de Deus. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ordena: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como então pode um grupo de homens alegar que aprofundasse nas Escrituras e compartilhá-las por meio da escrita seja uma conduta reprovável? A resposta é evidente. O que está em curso não é uma defesa da fé, mas uma censura deliberada contra o conhecimento. Olha só, gente, percebemos que ele sai, mas sai atirando para todo lado. Da censura prévia em relação às redes sociais. Nenhuma instituição, seja religiosa ou civil, pode impor sanções ou penalidades a quem quer que seja, pelo simples fato de manter um canal em rede social onde são expostos contextos de caráter privado e acessíveis apenas àqueles que voluntariamente escolhem segui-lo. O direito à liberdade de expressão assegurada pelo
artigo 5º, incisos 6 e 9 da Constituição Federal. Protege não apenas a manifestação do pensamento, mas também a divulgação de ideias e conteúdos em ambientes privados ou públicos, desde que não violem a ordem legal. Qualquer tentativa de punir ou restringir essa liberdade representa censura velada e abuso de autoridade, configurando violação direta às garantias fundamentais. É inconcebível que, sob pretexto disciplinar ou institucional, busque-se cercear o exercício legítimo de um direito inalienável, especialmente quando não há ofensa, injúria ou transgressão a princípios doutrinários ou jurídicos. A fé jamais pode ser pretexto para ditar o que um indivíduo pode ou não expressar em sua esfera privada, sob pena de resvalarmos no obscurantismo e na tirania do pensamento único. Meu Deus, o camarada saiu bravo, hein? Do Código de Ética Institucional e a vedação de irmãos do Ministério participarem de lives. O Código de Ética da Congregação Cristã no Brasil padece de evidente duplicidade ao vedar a participação de irmãos do Ministério em lives. Contudo, a própria instituição realiza transmissões ao vivo, tanto por meio do culto online transmitido na sede Braz, para fiéis conectados ao redor do mundo, quanto pelas reuniões gerais de ensinamentos, RGEs, que são transmitidas em tempo real para todo o Brasil e exterior. O termo live refere-se a uma transmissão de vídeo ou áudio realizada instantaneamente pela internet, permitindo a participação e interação do público em tempo real. Assim, ao proibir ministros de participarem de lives, mas simultaneamente manter um canal oficial no YouTube, que por definição é uma rede social, e transmitir cultos e reuniões de ensinamentos ao vivo, a própria instituição incorre em contradição normativa e seletividade disciplinar. Se a justificativa para a vedação reside na suposta preservação da doutrina ou unidade ministerial, tal argumento se torna insustentável diante da prática institucional que, por meio de suas próprias transmissões ao vivo, reconhece tacitamente a legitimidade e a utilidade desses meios de comunicação. Aqui ele faz uma crítica, né, à própria Congregação Cristã no Brasil, né, que priva seu ministério de abrirem canais, redes sociais, onde que a própria CCB tem o seu canal para os cultos online. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Das perseguições sofridas e assédio moral na jurisdição da Regional Osasco, São Paulo. A perseguição que tenho sofrido por parte de determinados anciães da Regional Osasco, nomeadamente os senhores Ederson Figueiredo Castanho, ancião no quilômetro 18 em Osasco, e Flávio Luiz da Silva, é própria, incontestável desse cenário. Ambos promovem boicotes e ligações telefônicas, instruindo irmãos do Ministério a não comparecerem ao lançamento do livro, sob o argumento falacioso de que se trata de uma obra de teologia. Tais ações são arbitrárias e relevam não apenas uma tentativa de silenciamento, mas uma afronta às liberdades constitucionais, notadamente a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação do pensamento. Meu Deus, parece-me que esse ancião estava mais preocupado com o seu livro do que com a instituição onde ele fazia parte, né? Meu Deus! Vamos continuar. Peguei o óculos aqui, irmãos, para ficar melhor. Da formação profissional do subscritor da presente carta e conclusões bíblicas
frente à censura sofrida. É de amplo conhecimento que, além de servo de Deus, sou professor de redação há mais de 20 anos e advogado regularmente inscrito na OAB desde 2004, tendo o ofício da palavra como parte essencial de minha trajetória profissional. Dessa forma, qualquer tentativa de restringir minha atuação na esfera literária constitui não apenas uma censura religiosa, mas também uma afronta ao direito fundamental ao livre exercício da profissão. O que se vê, portanto, é um grupo de homens tentando impor restrições onde a própria palavra de Deus não impõe. Pois em nenhum lugar das Escrituras há vedação ao estudo, à escritura ou à divulgação do conhecimento bíblico. Pelo contrário, as Escrituras exortam-nos a crescer no conhecimento e na graça de Cristo e nos alertam contra aqueles que, deturpando a verdade, colocam sobre os outros fardos que nem mesmo eles conseguem carregar. Vamos mais, conclusões finais. Diante deste contexto, não me desligo por infidelidade à palavra de Deus, tampouco por falta de retidão moral ou doutrinária. Percebemos aqui que ele não está apenas entregando o seu ministério, fazendo a sua renúncia, mas percebe-se que também está se desligando da instituição Congregação Cristã no Brasil. O que se evidencia é que fui alvo de perseguição e censura por defender a importância do estudo bíblico, algo que jamais deveria ser considerado uma infração dentro de qualquer instituição que se autodenomine cristã. Minha consciência permanece limpa diante de Deus e dos homens se aqueles que me censuram acreditam que podem silenciar a verdade, enganam-se, pois a palavra de Deus não está presa. Sendo assim, apresento minha renúncia com a consciência de que não sou eu quem se afasta da igreja, mas a própria instituição que me convida a sair, por não tolerar que um servo de Deus exorte o povo ao conhecimento das Escrituras. Não deixo de servir ao Senhor, nem de pregar a sua verdade. Apenas me retiro de um ambiente que, lamentavelmente, tem colocado tradições humanas acima da autoridade da palavra de Deus. Realmente dá-se a entender que ele está saindo para uma outra denominação evangélica. É imperativo esclarecer que o irmão Salvador Bueno das Neves, ancião que preside o Conselho de Anciães da Congregação Cristã no Brasil, não possui qualquer ingerência sobre minhas decisões pessoais ou ministeriais. Tampouco pode ser responsabilizado por elas, ainda que seja meu sogro. O princípio da personalidade jurídica dos atos é basilar no ordenamento jurídico, conforme disposto no artigo 5º da Constituição Federal, que consagra que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo vedada a responsabilidade por ato alheio. Qualquer tentativa de vincular sua liderança às minhas convicções pessoais ou aos rumos de minha trajetória é não apenas desarrazoada, mas também revela um intento subreptício de atingir sua honra e ministério por vias oblíquas. As Escrituras Sagradas são claras ao afirmar que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Princípio que deve ser igualmente observado em qualquer juízo humano, se há aqueles que almejam imputar-lhe consequências indevidas, deixam transparecer mais do que um zelo pela fé, mas um ardiloso interesse de corroer sua autoridade, instrumentalizando minha trajetória como pretexto para ataques que jamais se sustentariam à luz da verdade e da justiça. Aqui ele isenta totalmente o nosso ancião Salvador Bueno, dos seus atos. Segue anexo a presente peça acusatória e exagerada pelo GDI, Grupo dos Anciães Indicados.
que deu ensejo à renúncia em questão. Que o Senhor, justo juiz, pese todas as coisas e julgue segundo a sua reta justiça. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. 2 Timóteo 4,18. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivem em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Graça do Senhor Jesus Cristo e amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Saudações em Cristo, vosso irmão que vos ama em sinceridade de Deus, Ricardo Pavanelli Albuquerque. Percebemos aqui pela renúncia do nosso irmão, ele sai, mas sai inconformado, fazendo duras críticas, não só ao ministério, como à instituição. E entende-se que ele não permanecerá na congregação cristã no Brasil. Por certo, irá para uma outra denominação evangélica. Bom, que Deus possa abençoar ao irmão Ricardo Pavanelli, tá bom? E nós que ficamos aqui na CCB, vamos permanecer firmes, porque os dias são difíceis na terra. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebam um abraço do irmão Jason.